Nesta videoaula nós vamos ver um assunto muito importante para o cálculo 2, que é o conceito de derivada direcional. Antes de vermos a definição da derivada direcional, vamos lembrar uma coisa interessante, que as derivadas parciais d-ROM de f, d-ROM de x, d-ROM de f, d-ROM de y e d-ROM de f, d-ROM de z são direcionais. São derivadas também direcionais. Certo? Ou seja, a variação de f na direção x, a variação de f na direção y, a variação de f na direção z. E ainda mais se apelarmos para o significado físico agora, não mais o significado geométrico, mas agora o significado físico das derivadas. Ou seja, vamos admitir que t igual a f de x, y, z seja uma distribuição espacial de temperatura. Certo? Então, as derivadas parciais d-ROM de t, d-ROM de x, d-ROM de t, d-ROM de y e d-ROM de t, d-ROM de z dão, observe que t é medido em grau Celsius, ou grau Kelvin, ou grau Fahrenheit, o que seja, e x, y e z, a variação de x, variação de y, variação de z são dados em metros. Então, já o significado físico de uma derivada qualquer, desde que, claro, a função, a variável independente seja uma grandeza física e assim como as variáveis independentes também. Então, o significado físico de qualquer de qualquer derivada dá a taxa de variação. É uma taxa de variação da variável dependente em relação à variável independente. Então, d-ROM de t, d-ROM de x, d-ROM de t, d-ROM de y e d-ROM de t, d-ROM de z dão a variação da temperatura por metro. Por metro. Se é que x, y e z estão em metro, da temperatura por metro nas direções. Que direções? X, y e z. Certo? Nas direções x, y e z. Então, por exemplo, se d-ROM de t, d-ROM de x em um certo ponto, x1, y1, z1 é igual a menos 2 graus Celsius por metro, claro, significa que naquele ponto a temperatura está variando, está diminuindo, na verdade, a temperatura está diminuindo porque, claro, a minha derivada é negativa, certo? Está diminuindo 2 graus Celsius por metro neste ponto na direção x. Então, pode ser muito interessante calcular a derivada numa direção qualquer, S, d-ROM de t, d-ROM de s, onde, claro, onde S é uma direção definida. Então, S será uma direção definida, conhecida, certo? Então, vamos ver, vamos começar aqui expressando a variação ΔT, por exemplo, seja a temperatura, seja uma função f qualquer, a variação ΔT em função
das variações ΔX, ΔY, ΔZ, que já vimos aqui, é a fórmula do crescimento total. Só que para ΔX, ΔY e ΔZ quaisquer, já vimos que essa fórmula é aproximadamente, ou seja, o crescimento total ΔT, quando eu caminho ΔX, ΔY e ΔZ, é igual, já vimos isso, é aproximadamente igual a dρ de t, dρ de x, ΔX, mais dρ de t, dρ de y, ΔY, mais dρ de t, dρ de z, ΔZ. Então, esta é a variação total aproximada, certo? E se eu quero a variação na direção S, eu vou lembrar que S, a direção S, por enquanto, estamos com ΔX, ΔY e ΔZ quaisquer, ou seja, não tendem a zero. Se tendessem a zero, esta fórmula seria uma igualdade. Então, S é exatamente igual, a direção S, claro, é ΔXi mais ΔYJ mais ΔZK. E o módulo de S é igual à raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. Aliás, para ser mais exato, isto é ΔS. Que, claro, ΔS e S têm a mesma direção, certo? Então, se eu quero dρ de t, dρ de s, eu vou dividir esta equação toda por ΔS. Então, isto é aproximadamente igual a dρ de t, dρ de x, ΔX sobre ΔS, mais dρ de t, dρ de y, ΔY sobre ΔS, mais dρ de t, dρ de z, ΔZ sobre ΔS. E claro, quando ΔX, ΔY, ΔZ tenderem todos a zero, então o limite, quando ΔX, ΔY, ΔZ todos tendem a zero, de ΔS, desculpa, de ΔT sobre ΔS, de ΔT sobre ΔS, nada mais é do que dρ de t, dρ de s, que será igual agora, porque todos tendem a zero, logo ΔS também tende a zero. Então, isso é dρ de t, dρ de x, dρ de x, dρ de s, mais dρ de t, dρ de y, dρ de y, dρ de s, mais dρ de t, dρ de z, dρ de z, dρ de s. Mas, neste caso, essas derivadas parciais vieram da divisão de ΔX, que é a componente x de ΔS, ΔY, que é a componente y de ΔS, ΔZ, que é a componente z de ΔS, divididos todos por ΔS. Então, estas são as componentes do vetor S unitário. SUX, SUY,
SUZ, certo? Então, eu não preciso explicitar isto desta forma. E posso escrever, então, esta equação como dρ de t dρ de s igual a dρ de t dρ de x vezes SUX mais dρ de t dρ de y SUY mais dρ de t dρ de z SUZ, certo? E podemos agora, então, ver um exemplo disso. Vejamos, então, ainda usando o exemplo da temperatura. Então, vejamos um exemplo. Então, se t igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é a distribuição de temperatura em um espaço tridimensional, determine dρ de t dρ de s no ponto de coordenadas 1, 2 e 1 para S igual a 1 vezes I mais 2 vezes J mais 3 vezes K. Então eu quero o valor numérico de dρ de t dρ de s neste ponto, no ponto de coordenadas x igual a 1, y igual a 2, z igual a 1, só que S tem essa direção, I mais 2J mais 3K. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o unitário de S. O unitário de S é I mais 2J mais 3K dividido pela raiz quadrada de 1 mais 4 mais 9, que é igual a 12. Então, isso é I mais 2J mais 3K dividido pela raiz quadrada de 14, de 14, que é o módulo de S. Então, aqui eu tenho o vetor unitário. Então, se dρ de t, dρ de x é igual a 2x, então, dρ de t, dρ de x, neste ponto, é igual a 2. dρ de t, dρ de y é igual a 2y, então, neste ponto, dρ de t, dρ de y é igual a 4. E, por fim, dρ de t, dρ de z é igual a 2z, e neste ponto de coordenadas 1, 2, 1, é igual dρ de t, dρ de z é igual a 2 também. Então, vimos que S, o vetor S unitário, é igual a 1 sobre raiz de 14 vezes I, mais 2 sobre raiz de 14 vezes J, mais 3 sobre raiz de 14 vezes K.
E vimos também que d-ROM de t, d-ROM de x é igual a 2, que d-ROM de t, d-ROM de y é igual a 4 e que d-ROM de t, d-ROM de z é igual a 2. Portanto, d-ROM de t, d-ROM de s é igual a 2 vezes 1 sobre raiz de 14 mais 4 vezes 2, 8 sobre raiz de 14 mais 3 vezes 2, 6 sobre raiz de 14, que é igual a 2 mais 8, 10, mais 6, 16 sobre raiz de 14 graus Celsius por metro. Ou seja, a temperatura está aumentando nessa direção deste vetor S. Observe que estes valores são os valores da componente e não o valor do vetor, ou seja, na hora de multiplicar aqui eu vou tomar o valor da componente e não o vetor, senão eu não vou obter um escalar, certo? Então isso aqui são as componentes x do vetor unitário, componente y do vetor unitário, componente z do vetor unitário. Então o que significa d-ROM de t, d-ROM de s? É a variação da temperatura em graus Celsius por metro, admitindo que a temperatura está medida em graus Celsius e que S, X, Y e Z são medidos em metro, a variação da temperatura em graus Celsius por metro na direção S, certo? Então aí está um assunto muito importante, que é o assunto de derivada direcional que apresentamos agora neste vídeo para você.